Bom, boa tarde a todos, sejam bem-vindos à primeira aula do curso de Historiologia. É com muito prazer que eu inicio esta aula com os conteúdos que nós iremos repassar. Será a primeira aula, estou gravando esta aula no dia 27 de dezembro. Eu não sei qual dia que ela irá sair, que ela irá ser publicada no site do Encontros Acadêmicos. Mas em todo caso, eu acho que já é até bom eu avisar, pois eu já desejo a todos um feliz ano novo. E, no caso, um atrasado Feliz Natal. Enfim, já desde logo, o nome Historiologia já pode surgir aos senhores que assinaram este curso uma certa disparidade para com aquilo que nós sempre vemos, sempre assistimos de historiadores falando a respeito de história, ou teóricos da história falando a respeito de história, assim por diante. O curso de Historiologia, ele já vou logo separar devidamente os rumos que nós iremos tomar aqui nesse curso, para que tudo fique devidamente claro. E eu só poderei explicar precisamente o que é o tema da historiologia quando nós chegarmos justamente a exemplificar alguns elementos que estão dentro desta matéria, que já desde logo posso dizer, uma complexidade imensa dentro do campo da história. O objetivo deste curso não é apenas repassar uma série de conhecimentos acerca das mais diversas metodologias, não é também apenas realçar alguns aspectos históricos para que se tenha uma melhor absorção dos conteúdos ao ler alguma obra de história, mas, na verdade, o objetivo central deste curso é formar e dar capacidade teórica e, de certa forma, até prática a historiadores. Em suma, o objetivo deste curso é formar historiadores. E por que já tão cedo nós estamos fazendo um curso desta forma? Por uma razão muito simples. Os problemas usualmente encontrados dentro das universidades, dentro dos campos intelectuais atuais, em relação à história, são muito problemáticos e também são muito expressivos na sua própria essência, que resplandece esses problemas. Então, como por exemplo, qualquer estudante de história que faça ali a sua licenciatura em história ou faça o seu bacharelado em qualquer parte do país, perceberá que as universidades, tendo aquele currículo comum de conteúdos e o controle altamente excessivo da bibliografia, não somente em um critério ideológico, mas também metodológico, o estudante que se depara com isso já percebe desde logo que a própria forma como se resplandece uma série de conteúdos históricos ou de acontecimentos, de fatos, de conjunturas, análises e discussões, este estudante que, na maioria das vezes, entra na universidade não tendo já um conhecimento sólido da história e dos acontecimentos, de como eles se processam, de quais seriam, por exemplo, os grandes autores da historiografia ou os grandes autores da filosofia da história, por exemplo. E este indivíduo, ele acaba por cair na tentação, sobretudo ideológica, que está dentro das universidades. Pois é muito fácil, através das universidades, você cair no campo da ideologia. Mas por que isto acontece? Isto será uma coisa que nós iremos examinar mais para frente, nas próximas aulas, mas eu já gostaria de fazer um breve levantamento, pois já é uma boa fundamentação do objetivo que nós queremos realizar aqui neste curso.
conversando com diversas pessoas que fazem história, mas em outras partes do país, eu acabei percebendo uma certa constância do seguinte: a maioria das pessoas que adentram as universidades, elas buscam perceber algo da história, elas buscam saber algo desta história, daquilo que ocorreu, de como que se processa, os fatos e assim por diante. No entanto, muitas das metodologias, ou seja, das historiografias que são repassadas, muitas vezes elas se limitam a uma metodologia específica, porque tal professor ou tal coordenador do curso prefere aquela metodologia específica. Ele opta por aquela metodologia. E se ele opta por uma metodologia específica e repassa ela como a grande solucionadora de todos os problemas de todas as aporias que já foram repassadas e tão analisadas anteriormente pelas outras escolas de pensamento historiográfico, se ele assim faz, ele vai, na verdade, reduzir todo o panorama histórico, ou seja, toda a visão histórica que esses novos historiadores estarão de frente, reduzindo eles a uma metodologia que já tem um escopo fechado e não foi devidamente trabalhado. Um dos grandes exemplos que nós podemos utilizar, já até mesmo na história do Brasil, se trata do marxismo, ou o materialismo histórico dialético, mas hoje está sendo, de certa forma, substituído por metodologias que têm um cunho mais relativizante, bem como as outras gerações da escola dos análises, o revisionismo histórico do materialismo dialético, como por exemplo de Thompson, que não é lá tão revisionista, tão relativista, mas ele já tem o seu cunho relativizante. Então, se de cara os novos historiadores, a nova classe de historiadores que está surgindo, ela recebe toda esta influência, toda essa bibliografia que nada tenha senão de melhorar, mas tem na verdade de piorar a percepção histórica que esses indivíduos têm, a ideologia ela entra como um fator coadjuvante, porém necessário a suprir a falta daquela percepção que esse indivíduo necessita. O historiador, sobretudo, ele não pode se limitar a nenhum pequeno escopo de alguma metodologia específica ou de alguma historiografia específica, pois disto ele estará negando as outras historiografias e estará negando a própria possibilidade de existir alguma coisa que combata essas ideias que ele acredita. Seria o abismo completo da mente do historiador, e ninguém pensa assim. Só que a ideologia, quando ela supre esta necessidade, então você não está mais formando historiadores, você está formando apenas ideólogos que têm um pouco da técnica historiográfica, ou seja, que tem ali um pouco da técnica da escrita da história. Bom, este é apenas um dos problemas que nós conseguimos evidenciar, sobretudo dentro das universidades. E eu compartilho aqui de qualquer necessidade dos senhores, caso os senhores estejam estudando história, façam alguma coisa na universidade a respeito disso, eu compartilho aqui dos senhores com qualquer coisa. Os senhores podem vir conversar comigo, quem sabe a gente consegue formar novos historiadores através de outros meios, a não ser por esse curso, por exemplo. Então, já que o objetivo do curso é este, ou seja, é formar e dar mais capacitação teórica a historiadores, creio que nós já podemos explicitar a divisão das aulas deste curso. Bom, a primeira parte, que é a parte da historiografia, nós vamos voltar, e inclusive nós vamos, na primeira aula nós vamos analisar uma das primeiras historiografias que já existiu no mundo. Nós vamos explicitar o desenvolvimento histórico destas historiografias, os seus principais fundamentos e, sobretudo, nós não vamos nos limitar
como muitos assim se limitam, a analisar a história da historiografia, ou seja, o seu desenvolvimento, a sua formação, etc., a meras tendências sociais que influem nesses autores e nessas novas historiografias. Na verdade, nós vamos entender que as historiografias, elas necessitam deste corpo cultural, pois de certa forma elas resplandecem um pouco deste corpo cultural que ali ele está integrado, ou seja, dessa forma uma vertente durkheimiana da sociologia em análise desses autores da historiografia seria um pouco mais benéfica, mas nós não podemos nos limitar a isto. Sempre há outras coisas, outros elementos que são propriamente internos ao próprio indivíduo que criou aquela determinada historiografia que necessita ser levado em conta. Somente essa atenção já permite com que nós possamos perceber de que o que mais há dentro da história são tensões metodológicas. E essas tensões metodológicas que vão se dividir entre diversas outras historiografias e que vão formando novas escolas de pensamento historiográfico, etc., nem sempre elas estão erradas completamente, mas nem sempre elas estão certas. E o que é necessário no estudo da história da historiografia é justamente isso: é evidenciar e examinar essas diferenças, examinar essas diferenças para que nós possamos entender em qual medida determinada historiografia está correta e em qual medida a outra não está, para que nós possamos evidenciar este ponto de encontro onde justamente as historiografias elas possam conversar e que pare com esta divisão completa de uma ciência histórica que nada tem senão de piorar a situação. Agora, a segunda parte, que é propriamente a parte especial deste curso, que é a parte da historiologia, nós vamos evidenciar uma série de aspectos necessários para o estudo da história. Historiologia, já desde logo nós já podemos falar, é o estudo da história. Mas ao decorrer das aulas nós vamos explicando, nós vamos trabalhar este termo, nós vamos trabalhar este étimo de uma maneira um pouco mais dialética e para conseguirmos chegar nos seus principais sentidos e utilizá-los ao nosso benefício. E dentro dessa parte da historiologia, nós vamos examinar uma série de autores, pelo menos os principais autores que nós podemos integrá-los nessa concepção historiológica, para que em seguida nós possamos entender como que, em primeiro lugar, uma teoria da história ou uma filosofia da história, ela pode penetrar na própria história ela pode penetrar no sentido da história sem nenhum grande problema. Ou seja, nós também veremos dentro da história da historiografia como muitas vezes os filósofos da história eles enxergavam na história, na verdade, coisas que não estavam nela, como por exemplo a busca de um sentido na história, sobretudo nos séculos 18 e 19, a ideia unitária das culturas que se resplandece desde o século 17 e isso vai até meados do século 20 e assim por diante. Ou seja, são concepções gerais da história, mas que no fundo não conseguem explicar aquilo que eles almejam explicar, que seria o próprio sentido que todas estas culturas de povos ou desenvolvimentos históricos têm na sua estrutura de resplandecer, o que no fundo justamente as grandes exceções não resplandecem. E é a partir daí que nós vamos ver e nós vamos examinar quais autores que nós podemos considerar historiológicos, mas que eles eram na verdade filósofos, daí outra importância para o campo da história, que é a própria filosofia. E qual desses autores então seria o
os que mais beneficiaram o campo da história em todo esse trajeto histórico que nós estamos realizando. E evidenciar as principais teorias, e eu digo aqui teorias não no sentido usualmente falado, ou seja, uma mera abstração que algum indivíduo teve a respeito de alguma coisa. Não, eu digo teoria no sentido estritamente voegliniano, de Eric Voegelin. Ou seja, prossigamos. Qual teorias, portanto, destes diversos autores teriam maior importância para a história e beneficiaram o campo da história desde a sua concepção mais historiográfica até a sua concepção mais historiológica possível, onde não necessita, como por exemplo, de ser propriamente um historiador para que se conceba essa parte. E a última parte, a terceira parte deste curso, seria a aplicação desses diversos conceitos que nós evidenciamos anteriormente. A primeira parte, então, será da historiografia. A segunda parte é a historiologia. E desde logo nós já podemos perceber que historiografia e a historiologia, elas têm uma certa tensão. E é esta tensão que nós evidenciamos agora há pouco que vai possibilitar com que nós possamos trabalhar uma parte mais ligada à ciência histórica e a outra parte mais ligada à filosofia da história. Sobretudo, estas duas vertentes são as que mais deram trabalho de serem juntadas ou de serem coadunadas em alguma medida ao longo da história da historiografia, ao longo da história dos historiadores, por exemplo, e que em alguns momentos elas tiveram certos momentos de grande superação, como por exemplo nós vemos em Hegel, ou quando nós vemos no próprio Eric Voegelin, que ele trabalha com essa tensão de uma maneira espetacular, sem cair em erros tão dramáticos como seus antecessores. Então nós vamos tentar ao menos aplicar essa tensão daquilo que seria da ciência histórica, aquilo que nós evidenciarmos de ciência histórica e aquilo que nós evidenciarmos de filosofia da história, nós tentaremos juntar essas duas vertentes de uma maneira de certa forma até apodítica, para que nós possamos conseguir examinar um determinado ponto da história ou algum aspecto social que nós possamos analisar atualmente no Brasil, por exemplo, e nós vamos propor alguns exercícios para que os senhores possam resolver. É claro que eu vou dar alguns exemplos, eu vou tentar examinar junto com os senhores algumas coisas, mas eu dependeria, essa última parte do curso dependeria única e exclusivamente do esforço dos senhores, seria o coroamento do seu esforço. Então vamos agora aos olhos, já que nós passamos esta grande introdução do curso de historiologia, nós podemos voltar agora os olhos aos conteúdos que nós aqui preparamos para a aula para os senhores. Bom, já que nós estamos no estudo da historiografia, e propriamente este é um estudo do campo da história, nada melhor do que, antes de mais nada, começarmos a examinar, em primeiro lugar, o que significa ou o que chega a ser história. Eu não sei se nas escolas como que isso está especificamente dado, se os livros didáticos eles repassam esta informação ou não, mas eu tendo a acreditar que não passam por questões até mesmo pragmáticas. Mas o conceito de história, a ideia de história e até mesmo a palavra história, o étimo história, ele propriamente já dá ao estudioso, em primeiro lugar, uma série de caminhos e uma série de problemas. Alguns deles nós veremos aqui o porquê. A palavra história, ela já surge desde a Grécia,
ou seja, a palavra ela é grega, e o vocábulo história, ele significava aquilo que, por exemplo, se chega a saber perguntando, se chega a saber através de um inquérito, através de uma informação. E nesses atos que foram sendo realizados, se formou a palavra de historien ou historien, que significa inquirir ou examinar, relatar, ou seja, já desde logo nós já percebemos no próprio étimo historien que inquirir, examinar e relatar contém uma série de etapas que o próprio historiador ele teria ali de realizar. Então o historiador, naquele tempo, seguindo esta própria definição etimológica de historien, ele já teria de passar por todo este trajeto, ou seja, examinando e depois relatando aquilo que ele examinou. Agora, a segunda parte da palavra, que ela se dividindo, na verdade, que historien é formado de histor, ou histor, ou seja, é juiz em grego, somado a ia e i, que aparenta com o grego idein, que nós falamos, ou seja, idein, que é ver no sentido de compreender. Então, historiador ou história seria julgar com compreensão. Historiador seria aquele que julga com compreensão. Em suma, somente através dessa definição etimológica mais antiga que nós podemos achar, que é historien, de história, aquele que julga com compreensão, ou julgar com compreensão, somente nesta parte nós já podemos perceber que uma série de historiadores, uma série imensa de historiadores não sabem o que é história. Chega a ser até incrível como que uma coisa tão simples, como que através de um vocábulo, no mínimo etnológico, ele não resplandece aquilo que uma série de historiadores realizam. Bom, tendo definido através do grego o que significa história, inclusive eu já peço perdão pela minha... Bom, tendo definido o que seria história através do grego, através da palavra, o vocábulo grego, creio que nós já podemos evidenciar o significado de historiografia. Historiografia, assim como nós já dissemos historien, grafia nada mais significa do que escrita. Então, historiografia seria a escrita deste julgar com compreensão. Seria a representação escrita deste julgar com compreensão, ou deste julgamento de compreensão, dependendo do local onde se coloca essas diversas escritas. Então, historiografia, tendo esta definição mais básica possível, lembrando, nós vamos examinar os conceitos específicos de determinadas, de tudo aquilo que nós estamos dizendo. Mais para frente, é que por hora nós não podemos nos adiantar na matéria. Bom, com a definição de história e com a definição de historiografia, nós já vamos percebendo de que nos próprios étmos
nestes próprios etmos, a palavra história e a palavra historiografia já dão o sentido subjetivo e o sentido objetivo da coisa. Enquanto, por um lado, nós temos na história o todo, o acontecer, nós temos os fatos históricos e nós temos os acontecimentos, nós temos história também no sentido do historiador, aquele que julga com compreensão e aquele, ou seja, seria a parte subjetiva da história. Na parte da historiografia, então, nós já temos o próprio escritor que escreve o que ele viu, aquilo que ele examinou e aquilo que ele inquiriu. E necessariamente, se ele inquiriu e examinou alguma coisa, esta coisa, ela no mínimo tende a existir, no mínimo, hipoteticamente. Ela pode não existir realmente, ter sido dada nos seus acontecimentos, mas ela tende pelo menos a existir, no mínimo, na mente do historiador. Essas coisas nós vamos evidenciar mais para frente, examinando ponto a ponto a sua validade. Isso quer dizer o seguinte, que a visão histórica do mundo, ela influirá, portanto, no sentido que dá as diversas noções da história, as diversas noções de tempo, as diversas noções de acontecimento, que estão resplandecidas já por historiadores remotos, às vezes não tão remotos, como também os povos, as culturas e as civilizações. Então, se a visão histórica do mundo ela influi neste sentido, no sentido, portanto, que dá estes povos, esses historiadores, essas civilizações, nós já podemos passar para os povos antigos, evidenciando o seu perceber histórico, que é importante, que era justamente aquilo que aglomerava aqueles povos no sentido cosmológico do termo, que é propriamente aquilo que Eric Voegelin examinou nas suas obras de ordem e história. E com os povos antigos, como por exemplo a Índia, a Mesopotâmia, os povos da Mesopotâmia, o Antigo Egito, a China, etc. Todos esses povos, com exceção de um, que nós já iremos falar, eles tinham um grande aprofundar dos conhecimentos históricos, sobretudo por causa de suas dinastias. Então, o perceber histórico que eles tinham era do desenvolvimento político, sobretudo o desenvolvimento político, que era dado pelas dinastias anteriores, que era dado pela sucessão dos reis ou da sucessão dos faraós, imperadores, etc. E o influir que esses povos tinham, o registrar que esses povos realizavam perante todos esses acontecimentos, davam aos novos teóricos ou filósofos que ali surgiam, ou no mínimo intelectuais, pois ainda não era o tempo dos filósofos em certa medida, o que dava aos intelectuais uma série de possibilidades para que eles conseguissem articular todo aquele acontecer em um sentido específico, era o que dava a eles o sentido de sua civilização. Isto já está dito e muito bem documentado pelo próprio Eric Voegelin. Está lá no livro, na sua obra de ordem e história. Então, cada civilização dessas antigas, elas tinham este sentir cosmológico, elas tinham esse sentir de que todo o acontecer ele era de certa forma subjetivo às suas partes, eles eram relativos às suas partes, mas eles já aconteciam. Isto quer dizer que, se por um lado a noção e a percepção de tempo destes povos ela era unitária para com eles e não para com os outros, por um lado eles poderiam ser agregados. Por um lado, povos diferentes, se eles seriam agregados, seja
por escravidão, seja por outros meios sociais, seja por outros meios políticos ou até mesmo econômicos. O meio aqui não interessa. O que interessa para nós no momento é a visão histórica de mundo. Agora, com os hebreus, ocorreu um elemento diferente. Tendo em vista os elementos religiosos, sobretudo a noção de fé e de esperança, ou seja, a própria noção de fé, resplandecia-se a fé naquilo que ocorreu no passado e a esperança naquilo que ocorrerá no futuro, não somente ampliou não somente ampliou toda a percepção histórica, mas como também colocou algo para o amanhã. E que este amanhã, tudo aquilo que ocorria dentro da história, ela tinha, na verdade, uma razão de ser. Esta razão de ser seria o próprio Deus, seria a própria transcendência daquilo que estes povos assim se referiam. Então, o que acontecia, tudo aquilo que aconteceu e que foi dito que aconteceu, e assim se procedeu, dessa forma, por causa desse tipo de percepção, foi-se desenvolvendo por causa desse tipo novo de percepção, foi-se desenvolvendo uma nova estrutura, no mínimo perceptiva da história, que nunca havia se visto antes, pelo menos nestes outros povos nestes outros povos e nessas outras civilizações. Os hebreus, portanto, eles dão ali aquilo que o Eric Voegelin chama do primeiro salto no ser, que eles conseguem se levantar de todo aquele ambiente de ciclos cosmológicos que eles sempre voltariam e tenderiam a voltar, para algo mais linear, que é algo que tem os seus devidos acontecimentos, e que alguns deles que têm interligação não para com aquilo que nós temos no terrestre, mas para com aquilo que nós temos na transcendência, que seria o próprio Deus, por exemplo. Esses acontecimentos que têm essa interligação, eles caminham para um certo sentido que já está dado por essa própria transcendência. Esta noção de história é a que vai se culminar, sobretudo na civilização medieval, que nós iremos analisar nas próximas aulas, na percepção histórica dos medievais que eles tinham, e todo esse desenvolvimento que esta percepção teve, irá conceder à própria civilização ocidental a percepção que inclusive nós temos hoje de história, que não é aquela visão antiga ou visão clássica de que os acontecimentos eles tendem a voltar, pois há uma espécie de ciclo temporal, e esse ciclo temporal ele sempre vai voltar, ele sempre ocorrerá da mesma forma. Mas na verdade, se há algum ciclo, é apenas este ciclo da linearidade, de que há acontecimentos já que podem ter sido pré-estabelecidos como tal, ou seja, potencialmente esses acontecimentos eles poderiam vir a acontecer, era possível que esses acontecimentos viriam a acontecer, e a própria noção do acreditar que algo aconteceu e o acreditar que algo acontecerá é a própria noção de história que o Ocidente hoje ele legou. Não somente o Ocidente, mas como também o Oriente, em outros aspectos que nós poderíamos até evidenciar nas histórias das civilizações. Mas este não é o caso. Então... todo este perceber histórico, estes exemplos de perceber histórico nos evidenciam o seguinte, de que
com diversas formas de se ver a história, você tinha uma espécie de problema que teria de ser resolvido. Se nós formos olhar a história da Grécia, sobretudo aquilo que o Eric Voegelin chamaria de segundo salto no ser, que é da filosofia, os fogos espermáticos, por exemplo, se nós formos analisar aquilo que ocorreu na formação das primeiras historiografias que dizem respeito, por exemplo, a Heródoto e Tucídides, que são os primeiros historiadores propriamente ditos do termo que nós repassamos e examinamos recentemente, todo este perceber ele tinha uma série de problemas. Primeiro, qual percepção era mais válida? Eles não tinham ciência, é claro, daquilo que nós temos hoje a respeito dessa percepção. Mas qual daqueles povos, no seu enxergar histórico, tinham a percepção mais válida? Qual percepção dessas batia mais para com os acontecimentos? Esses problemas, eles vão culminar em Heródoto e Tucídides a necessidade de se fazer um sistema deste perceber. Este sistema de perceber não é como, por exemplo, o sistema que nós vemos hoje, como, por exemplo, o sistema hegeliano ou o sistema de alguma outra filosofia. Na verdade, o sistema que cada um desses dois indivíduos, cada um desses dois historiadores criaram é justamente os sistemas, os elementos que vão conceder aos historiadores futuros os elementos que vão conseguir manusear os acontecimentos históricos ou manusear as percepções mais diversas da história para que se consiga evidenciar, no mínimo, uma cronologia explícita dos acontecimentos e, no mínimo, e também, por outro lado, não somente essa cronologia, mas como também a sua unidade dos acontecimentos, dada pelos próprios povos. Esta última vertente não é de ninguém menos do que de Heródoto. Heródoto, sobretudo, fora um dos primeiros historiadores que procurou analisar a história segundo seus próprios agentes e segundo o próprio sentido que estes indivíduos davam aos acontecimentos. Então, por exemplo, se houvesse algum mito de determinado acontecimento, Heródoto ele iria relatar este mito tal como ele fora desenvolvido e fora repassado, e este mito se torna então o sentido que aquele acontecimento teve de se referir. Por outro lado, Tucídides ele vai se limitar aos elementos dos fatos, ou seja, ele vai ser um dos primeiros historiadores que vai abrir uma vertente científica da historiografia propriamente dita. E neste sentido, Tucídides irá negar todos aqueles elementos religiosos propriamente ditos de que Heródoto fazia de uso, e irá apenas se limitar, como por exemplo, aos aspectos de guerras militares, de desenvolvimentos políticos, de alguns fatos que ocorreram dentro ou fora da política, mas que têm relevância no desenvolvimento dos povos, etc. Então, essas duas divisões será o que vai conceder ao Ocidente uma série de elementos que... Então, essas duas divisões será o que vai conceder aos historiadores posteriores, sobretudo do Ocidente, uma série de elementos para conseguir sistematizar, em primeiro lugar, sistematizar os acontecimentos e ver se eles têm relação para com estes aspectos que poderiam ser considerados ou transcendentes, ou meramente místicos, ou até mesmo, dependendo de alguma
de alguma circunstância, passíveis de interpretação filosófica. Essas duas vertentes serão, portanto, as que irão fundar e exemplificar uma série de elementos da historiografia posterior. Bom, eu não pretendo me alongar muito nas particularidades de Heródoto e nas particularidades de Tucídides, tanto porque os elementos da historiografia eu creio que sejam mais importantes do que propriamente as personalidades em si. No caso, pelo menos neste primeiro caso, que os historiadores gregos eles não tinham tanta importância pessoal quanto os filósofos, como por exemplo Sócrates, Platão, Aristóteles, etc. Então, neste caso, creio que já terminamos a nossa primeira aula. Os senhores podem me enviar perguntas. A aula ela foi bem curta mesmo. A parte da historiografia ela será curta, mas podem ter certeza que este desenvolvimento que nós vamos realizar ele será muito importante para a compreensão da historiologia e de aspectos que são muito importantes para constituir historiadores. Verei eu se eu consigo repassar alguns textos para os senhores, para que complemente melhor a compreensão daquilo que eu estou enunciando. Inclusive darei as referências necessárias para aquilo que eu disser daquilo que eu disser aqui dentro do curso, pois este é inclusive outro problema que nós vemos hoje em dia, que quando nós falamos, por exemplo, de salto no ser, ou quando algum historiador fala de sistemas já desde Heródoto e Tucídides, às vezes os professores, sobretudo professores universitários, eles não confiam naquilo que você está dizendo e acham que você está ficando louco, por exemplo, né? Mas isso realmente acontece. Enfim, vamos terminar a aula por aqui. Agradeço a todos que assinaram este curso, estão inclinados a continuar estas aulas que são muito importantes para a formação de historiadores, e espero que os senhores continuem nesta jornada junto conosco. E é isso, vamos terminar aqui e até a próxima.